Turquia legaliza a produção de cannabis para fins médicos e científicos. Legalização da erva conta com apoio de 60% dos americanos. O Ministério Público Federal decide que importação de sementes de maconha não é crime. Juiz autoriza repasse da ganja apreendida para pesquisa científica. Patrícia Marx defende que maconha é o futuro. E ainda uma entrevista exclusiva para o JM, diretamente do Uruguai. Isso tudo no seu jornal semanal da maconha. Agora, mais uma vez, no ar. Buscando frear o cultivo de cannabis fora da lei na Turquia, o governo local resolveu legalizar o uso médico e científico da erva. As plantações serão altamente controladas e permitidas em 19 províncias do país. Para cultivar, o grower vai precisar pedir autorização ao governo, que deve conceder permissão para o plantio durante os próximos 3 anos. Todo mês, as plantações serão visitadas por oficiais do governo que vão certificar se não há atividades ilegais no local. Também. Vale lembrar que por lá o uso recreativo segue proibido, podendo levar a 2 anos de prisão, e traficar, tendo se registrado como grower, pode levar a uma pena de até 10 anos de reclusão. Até os países mais caretas estão abrindo a cabeça em relação ao uso medicinal da maconha. Vale a pena pensar um pouco sobre isso. Pesquisa revela que pela primeira vez na história, a maioria dos americanos é a favor da legalização da maconha. O levantamento do Instituto Gallup apontou que 60% da população nos Estados Unidos defende que a erva seja legalizada. Na primeira vez em que a consulta foi feita, em 1969, apenas 12% dos norte-americanos apoiavam a legalização. Em 2000, o índice subiu para 31%. Hoje em dia, o maior percentual de aprovação é entre o público de 18 a 34 anos. 77% são a favor da legalização da ganja. Nas próximas eleições presidenciais de novembro, a população de 9 estados vai votar proposições de mudanças na lei sobre drogas. Entre eles, Arizona, Califórnia, Maine, Massachusetts e Nevada, onde os eleitores vão decidir sobre a legalização da cannabis para o uso recreativo. E diretamente do Uruguai, conversamos com um jornalista norte-americano sobre alguns aspectos acerca da legalização. James, what do you think about the differences between the legalization here in Uruguay and the legalization in Denver? Well, in Uruguay, it's the most open place in the world to consume marijuana. If you have cannabis, you can use it in outdoors. Yeah. In el aire libre, you can use cannabis without any problem whatsoever. In Denver, in the state of Colorado, it's the easiest place in the world to obtain cannabis. So they're very different places. Uruguay, the government wants to control the process. In Colorado, it is very privatized, and there's a lot of little businesses, a lot of microempresas, a lot of small companies that sell marijuana, but it's regulated by the state. Can you tell how about the economic impact in Denver with the marijuana legalization? When the rest of the country was suffering from the recession in 2008, 2009, 2010, Denver was doing fine because we had legalized, we were coming into a process very quickly where marijuana legalization bought properties and started to invigorate the economy. Taxes in Colorado have been millions and millions of dollars.
for government programs. And so it from grow shops to places where they sell cannabis, it has really improved the Colorado economy. That's great, man. Thank you for the answers. Thank you. Pessoal, então, vocês viram o cara falou, né? Ajudou muito a economia de lá e vamos combinar que no Brasil a gente está precisando bastante dessa ajuda. E pessoal, nem tudo está perdido. Enfim, uma notícia boa para o público brasileiro. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal decidiu que importar sementes de maconha não deve ser considerado crime. A decisão tratava de um homem que importou 12 sementes da Holanda para o uso recreativo. O MPF de São Paulo foi que sustentou a defesa de que comprador das sementes não deveria ser enquadrado por crimes como contrabando ou tráfico internacional de drogas. A defesa considerou que a semente sequer tem THC e, por isso, não deveria ser proibida. Além disso, que é uma quantidade muito pequena para configurar qualquer ato criminoso. E agora, juiz, será que essa decisão pode interferir nos casos semelhantes por todo o país? E o caso do THC Pro C não merece ser revisto diante dessa interpretação da justiça? A gente conversou sobre essa notícia com o camarada Nissim, da Banda Oriente. Confira agora a opinião do MC. Salve, eu sou o Nissim do Oriente e estou aqui no aeroporto, fui abordado pelo meu parceiro Márcio, do Jornal do Rempadão, para mandar um salve. Então, um salve para todos os maconheiros do Brasil, um salve para o Rempadão, um salve para o Cadu, comemorando a decisão do Ministério Público Federal de que importar semente não contém mais crime, isso não vai ser enquadrado em contrabando e nem tráfico internacional. Pela semente não contém o THC, então cai em termos de atipicidade. Então, comemorando isso, já fui indiciado pelo MPF por isso, por importar semente. E a gente sabe muito bem que isso é uma resistência contra o tráfico, uma resistência contra o tráfico de armas, contra o tráfico de drogas, contra o sistema de corrupção, de poder paralelo, que aumenta muito mais o efetivo criminoso, verdadeiramente. O usuário não é criminoso, isso a gente já está cansado de saber. E é isso aí, não compre e plante. E comemorando essa decisão, espero que isso daí tenha efeitos positivos aí para todos os cultivadores, toda a rapaziada que gosta de fumar bagulho, não financiar mais o tráfico, certo? Ainda não chegamos lá, estamos chegando, muita calma, tenham paciência, sem problema com as autoridades. Já é? Tamo junto, Márcio, valeu Rempadão, valeu Cadu, salve do Nissim do Oriente, então já. Nissim, valeu meu brother, tamo junto. E se um é bom, imagina duas notícias boas sobre a justiça do Brasil em relação à maconha. Que toda semana seja assim, né? Já bless. O juiz federal Arthur Napoleão Teixeira Filho autorizou o repasse da maconha apreendida pela polícia à Fundação Universidade Federal do Vale de São Francisco. O material será utilizado na tese de doutorado da pesquisadora Kátia Simone Bezerra Lima. O projeto é intitulado Desenvolvimento do fitoterápico anti-inflamatório em forma farmacêutica sólida à base de cannabis sativa e deve contar com amostras da planta como raízes e partes aéreas. E para conseguir o acesso à maconha, Kátia precisa ainda de uma autorização da Anvisa. E caso queira alguma cobaia para o estudo, ela pode entrar em contato com a gente através da descrição. A cantora Patrícia Marques usou as redes sociais para defender que a maconha é o futuro. Ela atacou a mentalidade fechada do povo brasileiro sobre a legalização e mandou a galera pesquisar sobre o assunto. Veja a citação. Preguiça desse povo que vem falar bosta aqui sobre o uso da maconha. E a indústria da carne, que mata milhões de animais por ano, polui nossos lençóis freáticos. Isso não conta, né? Maconha é o futuro. Uma planta que consegue servir de combustível, vestuário, remédio, comida, entre outros, e não prejudica o meio ambiente. Ao contrário, ainda ajuda. E vocês, cabecinhas preconceituosas, não pesquisam e parecem minha avó falando. Preguiça desse discurso burro e sem embasamento. Vão pesquisar antes de mais nada. O planeta agradece. Olha, se eu não fosse tão chegado a uma larica carnívora, eu até virava marxista depois dessa. Fonte de informação canábica é o que não falta hoje em dia.
Ler é marola, pessoal. Sobre maconha, então, dá maior brisa. Vale a pena. E agora nós vamos voltar ao Uruguai para uma reportagem exclusiva com o nosso correspondente Henrique, do canal Eu, a Maconha é uma Câmera. Hoje, no Repórter por uma Brisa, vamos conhecer uma grow shop localizada no centro de Montevidéu. Conversamos com o Lucas, que é um dos responsáveis pelo empreendimento. Confira agora. Fala galera, aqui é o Henrique do canal Eu, a Maconha é uma Câmera, e hoje nós estamos aqui no Rempadão inaugurando um novo quadro, que é o Repórter por uma Brisa. Então, vem com a gente. É isso, galera, agora nós estamos aqui dentro da 420 Hemp Shop, que é uma loja que fica aqui na avenida principal de Montevidéu, na 18 de julho, e muito corajosos aqui os donos. Eu estou agora aqui com o Lucas, que é um dos proprietários da loja, e ele vai contar um pouco aqui pra gente de como é ter uma loja, como é trabalhar também com esse mercado aqui no Uruguai. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, você? Tudo bem. Lucas, como surgiu a ideia de abrir uma grow shop? Como surgiu isso? Bueno, la idea principal surgió conversándolo con mis hermanos, con un porro de por medio. La idea de intervenir en una tienda que tenía nuestra madre sobre la avenida principal de la capital y darle un giro al rubro y cambiar de lo que ella venía operando a algo nuevo, que es lo que viene a colación de la ley del cannabis. Decidimos poner una tienda canábica sobre 18 julio para exhibir lo que son bongs, vestimenta, pipas, desmorguadores, hojillas sobre la avenida como nadie se había animado a hacer. Vocês veem assim os uruguaios, a questão da regulamentação aqui da marihuana nos uruguaios? Yo como uruguayo estoy muy contento por la libertad que nos están dando para poder manipular una planta que en todo el resto del planeta Tierra está prohibida. Nos permiten poder consumirla libremente y eso es algo que a mí me deja muy contento. Capaz que escuchás la otra vereda de otro uruguayo que te dice no te registres, no te regules, porque le das tus datos al gobierno, porque ellos... Y yo la verdad estoy más tranquilo de darle mis datos al gobierno que estar fumando prensado o estar yendo a comprarle a un narcotraficante. Claro, verdad. E como vocês veem a lei brasileira hoje? Não sei se vocês conhecem, mas no Brasil, por exemplo, você é brasileiro também, né? É uma mescla entre Uruguai e Brasil. Morou em Porto Alegre, então ele conhece um pouco de como é lá também. E, bom, essa questão mesmo do próprio traficante no Brasil em vender o prensado e essas coisas, como vocês veem essa lei brasileira? Y yo veo que esa ley brasilera fomenta, como existía antes en la ley uruguaya, el narcotráfico y los ata de pies y manos a los consumidores y cultivadores que la necesitan para un sinfín de usos, ¿no? Desde lo recreativo, lo medicinal. Y bueno, y así podemos seguir con otros. Pero bueno, opino que la ley brasilera debería dar un cambio. Podemos llegar a ser esa luz en esa oscuridad brasilera de, bueno, un cambio radical en la cabeza de los gobernantes y los ciudadanos brasileños. Perfeito. Obrigado, Lucas. É isso. Obrigado a vocês. É isso aí, galera. Vamos agora conhecer um pouco mais aqui da Hemp Shop E fumaram. Até o próximo. E agora, claro, vamos queimar um, porque já tá na hora, passou da hora já. Espero que você tenha viajado em mais essa edição do Jornal Maconhal. Deixe seu like, comente e compartilhe com os amigos. Não esqueça de se inscrever no canal do Rempadão para ficar por dentro das novidades que vem por aí. E, como mando figurino, muito obrigado pela sua audiência. E uma boa noite.
Ah, e Bruno, brigadão pelo casaco, brother. Salvou a viagem. Tamo junto.